lá, né? Mais uma vez. Bom, agora é valendo, até às 15 horas, tomando aquele café e proseando com o mestre Abdullah. Vamos só aguardar o mestre retornar aí, ele já estava pronto. Márcio Melo. Tudo bom, Márcio? Joia? Axé. Contramestre Abdullah e contramestre Guerreiro. Bom. Guerreiro, meu amigo. Só aguardando. Beleza, Gambit? Ah, aí sim! Aí Melhorou o som ainda? Hã? Melhorou o som? Melhorou. Aí é outro nível, hein? Pegar o microfone aqui, ó. Aí fica melhor pra você ouvir, né? Tá mais alto. Tá bom, então. Bom, Fazer a mestre, condução aqui. então é uma atividade, né, fácil que eu encontrei aqui, utilizando os recursos que nós temos para ouvirmos um pouco da história de cada mestre do Grupo Muzenza. E hoje, agora já o pessoal já está entrando aí, então eu já vou apresentá-lo e a gente vai ouvi-lo. O pessoal que está entrando aí, tá? O mestre é ligeiro aí, né, Guerreiro? Para o pessoal que está entrando aí agora, que vai acompanhar a nossa entrevista, hoje o convidado é o mestre Abdullah, tá? Do Grupo Muzenza de Capoeira, de Curitiba, e que hoje vive em Portugal. Bom, mestre, meu amigo, mestre Abdullah, fale-me um pouco sobre o Marco Aurélio Santos Franco para nós. Apresente-se aí. Bom, gente, meu nome é Marco Aurélio Santos Franco. Eu nasci em Curitiba, ok? Comecei a treinar capoeira na Muzenza com 14 anos de idade. E hoje tenho 54. Fazem 40 anos que eu estou dentro do Grupo Muzenza. E quando eu tinha 27 anos de idade, eu saí do Brasil num projeto musical para vir tocar aqui na Europa, porque eu sou músico profissional, né? E aí vim num projeto musical com uma banda, tocar aqui em Portugal, no ano de 93. Olha só. E aí ficamos tocando aqui um tempo, né? E a gente foi tocar numa cidade que inclusive tem muita capoeira hoje em dia da Muzenza, que é o Cotomés Pena, que está lá no Algarve. A gente foi tocar numa cidade chamada Albufeira, essa banda. E eu comecei a dar aulas de capoeira, peguei um espaço lá num hotel, que é uma cidade muito turística, e comecei a dar aula de capoeira paralelo com o trabalho de música. Eu tocava num projeto à noite, que a gente foi contratado por uma empresa, né, para tocar a banda, e durante o dia eu não fazia nada. Aí durante o dia eu montei um pequeno projeto, um pequeno espaço no hotel, aluguei uma sala de squash no hotel lá turístico e comecei a dar aulas de capoeira para os turistas, para o pessoal da região, que conhecia mais ou menos a capoeira lá. O mestre, Comecei a dar aula de capoeira aqui. mestre, ó, eu tô evitando de ficar cortando o mestre, até pelo respeito à hierarquia, certo? Mas nós vamos chegar aí, nós temos aí 1 hora, né, no próprio Instagram, para batermos esse papo. Então eu quero saber do senhor mais lá atrás, tá? Nós vamos chegar aí nesse momento aí, as perguntas já estão aqui, nós vamos chegar aí. Mas eu quero saber como é que era a capoeira na época que o senhor entrou
para aprender aos 14 anos, quem o levou na academia? Como que se deu Sim. a sua entrada, a sua procura à capoeira? Ah, eu moro, a minha família, né? Minha família, nós moramos num bairro, num conjunto habitacional. Um conjunto que foi feito para pessoas carenciadas, né? Carentes. E a gente sempre foi muito pobre. E o meu pai fez uma inscrição no BNH e conseguiu uma casa num conjunto chamado Coab. Sim. E a gente foi morar na Coab, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, que a gente morava numa favela. Depois saímos da favela, fomos morar na Coab. Aí depois, morando nessa Coab, a prefeitura fez um centro esportivo, um ginásio de esportes, né? Que chamava Centro Social Urbano. E eu, como era atleta na escola, fazia atletismo, fazia ginástica olímpica, fazia um monte de esporte na escola, né? Comecei a participar nesse centro social urbano que a prefeitura fez para as crianças da região. E, por coincidência, né, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui para fazer um treino lá no Centro Social Urbano e tinha uma aula interessante pra caramba, que era uma aula de capoeira, que na altura era um instrutor corda azul, né, que dava aula, começou um projeto para essas crianças que não podiam pagar lá Já, no Centro Social Urbano. era Grupo Muzenza já ou não? Era Grupo Muzenza. Era ele hoje em dia não está mais na Muzenza, está num outro grupo de capoeira, né? Sim. Mas eu comecei com ele, que é o apelido dele é Periquito. Eu fui Periquito. durante um ano, dos meus 14 anos até os 15 anos, eu treinei um ano com o Periquito. Fui aluno dele. Que era aluno do mestre burguês. Aluno do mestre burguês. Ele foi muitas vezes, quando ele estava na Muzenza, ele foi muitos anos campeão brasileiro de capoeira. Sempre foi um ótimo capoeirista aí. É mesmo. Pelas histórias dos mestres aqui, né, da escola, da origem, eles me falam muito dos campeonatos, né? Que parece que tinha bastante campeonatos de capoeira, inclusive os campeonatos eram bem duros. Então eu queria saber como é que eram os treinos quando você entrou lá pelos seus 2, 3 anos de prática de capoeira. Como eram os treinos? Quem eram os seus parceiros de treino na época? Lá na altura a gente treinava duro, né? Porque o pessoal treinava muito para campeonato. E eu já tinha para ir 2 ou 3 anos de capoeira, já tinha um nível de capoeira um pouquinho mais alto. Então a gente treinava duro numa salinha que tinha lá nos fundos lá da Academia Muzenza, quem conhece lá a Academia Muzenza sabe que tem uma sala lá no fundo lá, né? E aquela Essa sala, academia já era a da Marechal Deodoro, 148, isso, a matriz. Era da Marechal, Ah, era da sim. Marechal. E aí tem aquela sala dos fundos, que era uma sala usada para os treinamentos pesados para campeonato. Então o mestre marcava um horário e a gente ia para lá e treinava em duplas, né? Treinava 2 a 2, entrada, jogo duro, sabe? Muita coisa que o mestre passava para os campeonatos. E a gente treinava muito naquela sala lá atrás. Ah, sim. E quem eram seus parceiros? Quem eram as pessoas que Na treinou altura, nessa época? na altura era o mestre Sargento, o mestre Feijão, um outro cara que não estava na Muzenza também, que era o Índio, o mestre Leninho também treinava com a gente, que não estava na Muzenza, e muitos outros, né? Tinha o Gavião, tinha o Cegonha, eram os atletas dessa altura que segurava a onda lá na academia. E tinha também uns caras mais velhos, o Mestrinho, que está em Cascavel, que era um aluno mais velho do mestre, o Nicanor, que era um excelente capoeirista também, que tinha lá na academia, já eram professores, né? Que treinavam junto com a gente. O Nicanor, aí tinha a Janaína, que era uma capoeirista também, que foi uma das primeiras alunas do mestre burguês lá em Curitiba. Tinha o mestre Rubinho. Sim. Quem mais? Estou esquecendo de alguém aqui, importante. Tinha o Jabá. O Jabá também, que já era um aluno um pouco mais velho também, que treinava lá também. Era uma equipe pesada que tinha na época, assim, um pessoal que
não corria de nada. Era muito bom. Mestre Criança entrou aí, boa tarde, mestra, Igor, Tijolo. Bom, então, com quantos anos de prática de capoeira você começou a competir? Você já era atleta, né, antes mesmo da capoeira? Com quantos anos treinando capoeira você começou a competir? Competiu nos campeonatos de capoeira? Eu vou contar um negócio para você que você não vai acreditar. Eu sempre treinei para campeonato, lá na Muzenza, né? Sempre treinei com o pessoal para campeonatos, tudo, mas eu nunca competi nos campeonatos de capoeira. É mesmo? Eu era atleta de atletismo, de ginástica olímpica, e eu competia muito pelo estado, fui atleta nacional, e tinha um trabalho com a música, que eu viajava muito para tocar. Então eu nunca Entendi. cheguei a competir nos campeonatos com o Mestre Burguês. O Mestre Burguês fez, acho que 1 ou 2 campeonatos em Curitiba. Eu cheguei a participar pela Academia Muzenza, né? Acho que foi 1 ou 2 só que eu participei lá em Curitiba. Mas nunca viajei, por exemplo, para a equipe lá de Curitiba para participar do JEBs em Brasília. O pessoal participava muito dos Jogos Estudantis Brasileiros, representando a capoeira, né, do Paraná. E eu nunca cheguei a viajar porque eu não podia. O meu trabalho não deixava que eu viajasse para competir com a capoeira. Entendi. Mas inclusive falando de viajar, né? Mas você fez algumas viagens com o mestre burguês, mesmo não sendo para campeonato. Igual tem uma viagem para Salvador, né? Que acho que foi para a casa do mestre Itapuã, que inclusive tem um vídeo, né, na internet, no YouTube, que nós já assistimos aí. Você bem rapazinho, tá lá o mestre Valdemar, tá o mestre Feijão, o mestre Sargento. Fala-me para nós como foi essa viagem aí e algumas outras, mas essa em especial que eu vi o vídeo, você tá bem rapazinho lá na casa do mestre Itapuã. Na altura eu tinha, acho que 20. Isso foi em 89. Foi em 1989 que a gente viajou para Salvador. Eu tinha 23 anos. 23 anos de 23. idade. E a gente fez uma equipe, né? Inclusive, eu não tinha dinheiro para comprar passagem. Essa é uma história muito importante, porque eu não tinha condição de comprar passagem para viajar para Salvador, né? Eu sempre fui um cara muito durão, assim, na vida, né? Porque batalhando, ajudando a família, porque a gente não tinha muita condição financeira. Então, o dinheiro que eu trabalhava era para ajudar em casa, para ajudar a minha família. Então, eu não tinha condição de comprar uma passagem para viajar para Salvador. E eu sempre fui Entendi. muito sincero com o mestre burguês. Sempre cheguei com o mestre burguês e contava as coisas para ele, Mestre. Eu não tenho condição de fazer isso, porque se eu tirar desse lado aqui, vai fazer falta para minha família. E o mestre sempre foi uma pessoa muito compreensiva comigo, o mestre burguês. A gente sempre conversou muito. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o mestre me chamou num canto lá na academia e falou: Não, Vitor, você tem que ir nessa viagem, eu vou comprar a passagem para você. E o mestre me deu a passagem. Olha só. E ele nunca me cobrou de novo, nunca me cobrou um tostão por essa passagem. Ele me deu, Olha. ele falou: você vai e com a condição de dar uma força, né? Com a condição de dar uma força, como você sempre tem uma força aqui na academia, sempre participava das rodas de rua, distribuía muito panfleto na rua lá da capoeira, sempre estava trabalhando com a capoeira, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, sempre gosto de divulgar a capoeira do grupo. E aí sempre foi uma coisa Sim. muito prestativa. E aí o mestre me deu de presente essa passagem que eu não esqueço nunca na minha vida. Foi uma experiência muito boa. Nossa, que A gente legal. viajou com uma equipe de acho que mais ou menos uns 15 atletas do Paraná, em 89, para ir lá para Salvador. O mestre Capô tinha organizado uma festa de aniversário para os mestres antigos da Bahia, na casa dele, lá em Itapuã. A gente ficou na casa do mestre Itapuã, lá em Itapuã, na Bahia, e participou e conviveu com todos esses mestres, que muitos já não estão mais aqui com a gente, né? Mas a gente participou e foi muito legal. Qual foi a sensação de estar ali? Você saiu de Curitiba, inclusive, né? Você é curitibano mesmo? Você é curitibano? Curitibano, Curitibano. Então, o senhor saiu ali. Foi a primeira viagem fora do estado, assim? Eu viajei muito no estado, né? Ali dentro do Paraná, porque como eu sempre trabalhei com música, a Sim. gente tinha um projeto musical que a gente trabalhava com o Sesc das cidades, para dar aula de música, da formação musical para as pessoas que queriam aprender música através do Sesc. E eu, como participava de um projeto da prefeitura, do Teatro Guaíra, musical, né?
Aí eu fui contratado para viajar. Então eu viajava muito ali no Paraná fazendo isso, mas nunca tinha saído do estado. Entendi. E a O- primeira vez que eu saí do estado do Paraná foi em 89, quando eu fui com o mestre burguês para Salvador. Entendi. Inclusive o mestre burguês acabou de entrar aí, um axé, um abraço ao nosso mestre burguês aí. Mas fala-me da sensação, da emoção de estar lá, jovem, né? Saiu de Curitiba, como eu estava falando, uma cultura totalmente diferente para Salvador. A emoção de estar ali ao lado daqueles mestres. Olha, hoje em dia é diferente, porque o atleta de capoeira hoje em dia, ele tem tudo através da internet, né? Você não precisa viajar muito para você conhecer as coisas. É muito fácil, a tecnologia subiu e cresceu muito, né? Mas antigamente, se a gente quisesse aprender alguma coisa, você tinha que viajar muito. E essa primeira viagem que a gente fez para Salvador, para já a viagem foi uma aventura. A gente entrou num ônibus lá em Curitiba e viajamos 36 horas de ônibus, lá de Curitiba até Salvador, parando em Não, um monte de cidade, não sei o que. Foi uma não, coisa tinha, muito. não tinha essa de avião, não, né? Era ônibus. Não, não. Tinha avião, mas ainda não tinha dinheiro para comprar passagem para viajar de avião. Era de ônibus mesmo, né? E muita gente não tinha, por exemplo, tinha dinheiro para viajar, mas não tinha dinheiro para comer na viagem. Então a gente ia se dividindo, se ajudando, os atletas de capoeira, um dando uma coisa para o outro. Era assim que as nossas viagens eram. Era muito legal. E daí, além da viagem ser uma aventura, a gente chegou em Salvador, foi muito bem recepcionado, né, pelo mestre Itapuã, na altura, e foi muito legal. A gente ficou na casa dele, um dormia no chão, outros dormia na garagem, outros dormia naquela parte de trás que tinha o primeiro andar onde foi a festa dos mestres. Então era muito legal. E cada dia chegava um mestre diferente lá na casa do mestre Itapuã, para conversar, para bater papo, sabe? A gente chegou acho que uns 2 ou 3 dias antes da festa, né? E o mestre burguês foi uma pessoa maravilhosa, porque ele levou a gente lá no centro de Salvador, num monte de academia, de capoeira. A gente fez mesmo foi uma viagem de estudo para mim. Para mim foi uma viagem de estudo e conhecimento da cultura afro-brasileira e da capoeira que o mestre burguês proporcionou para a gente. Foi muito emocionante, foi muito legal. Sim, e além né, de viajar para Salvador, né, o mestre burguês ele valorizava muito o aprendizado e os mestres, né? Tanto que ele não só levava os alunos dele para Salvador, como ele trouxe mestres de Salvador para Curitiba, né? Sim, o mestre burguês ele sempre pensou muito à frente, né, a nível de capoeira. É uma pessoa que tem um pensamento muito. Enquanto você está pensando em fazer uma coisa, ele já fez essa coisa já há anos atrás. É uma Verdade. pessoa muito à frente a nível de pensamento de divulgação da publicidade da capoeira, né? E uma das coisas que ele, que ele fez, que eu acho que faz até hoje, né? Que é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, é que Curitiba conheceu o Brasil inteiro dentro de Curitiba. O mestre burguês, cada evento, cada batizado que fazia lá, ele não media esforço para gastar dinheiro, porque é muito gasto. Você Sim, trazer para ir 30, 40, 50 mestres para um evento, pagar hotel, pagar alimentação, pagar tudo isso, e o dinheiro que nós pagávamos para fazer um batizado de capoeira, a gente via que não era muito, não era caro, você pagava um dinheiro justo para você ter aquela corda, ter o diploma e fazer os cursos de capoeira que ele proporcionava na altura, né, dos eventos. Então era uma coisa que deveria custar muito mais caro, mas ele cobrava um preço popular, porque ele não estava visando o lucro. Muitos eventos que o mestre fez, eu acredito que ele não lucrou, ele teve prejuízo financeiro, né? Mas ele sim. teve um lucro cultural muito grande que muita De, gente não teve. de aprendizado, né? Sim. Inclusive, né? Vocês treinavam lá na sala de fundo lá para campeonato, um treino mais duro, e o mestre levava mestres para Curitiba para dar curso para os alunos. Eu tenho inclusive aqui uns DVDs de cursos do mestre João Pequeno, mestre João Grande, que novamente você, né, o senhor está lá novinho, né? É, eu fiz E eu queria saber. essas formações todas com os mestres, a gente fez lá, porque o mestre fazia questão.
dos alunos mais velhos, né, o pessoal acima de monitor na altura, começar a fazer essa formação com os mestres mais antigos. Sim. E você sentia muita diferença da capoeira, igual, como eu disse, eu tenho um DVD aqui de cursos como é João Pequeno e João Grande de Angola, né? Eles já não eram tão novinhos, eles já passando os fundamentos da capoeira Angola. Dava uma certa diferença do treinamento que vocês tinham para os cursos que os mestres passavam? Porque a gente era muito diferente, sim. Porque a gente com o mestre burguês, né, e com os demais professores, e contramestres e mestres que tinha na altura lá em Curitiba, que davam aula também, a gente tinha a gente sempre teve um treinamento de luta com a capoeira. A gente sempre aprendeu a lutar. Na Muzenza, a gente nunca aprendeu a dançar capoeira, isso não. A gente aprendeu a lutar. Então, você aprendia, o treinamento era sempre um treinamento marcial, um treinamento que você preparava o teu corpo com uma evidência de uma luta. E quando vinha esses mestres de Salvador, era muito legal porque a gente tinha essa diversidade. A gente tinha aprendido a capoeira luta com o mestre burguês, né? E a gente aprendia essa riqueza que tem a capoeira, que também era a capoeira Angola, aquela vadiação, aquela... Então, que não digo que a capoeira Angola não seja luta também, é uma luta também, né? Mas a gente, de uma certa forma, desenvolvia um outro lado da capoeira, que era o lado da malandragem, aquele lado da mandinga, da malandragem, sabe? Aquela coisa que a gente tinha muito lá na Muzenza. Mas quando esses mestres vinham lá de Salvador, do Rio de Janeiro, a gente desenvolvia esse lado também, que era muito importante. Entendi. Mestre, o senhor está muito longe do celular aí, inclusive o mestre burguês comentou aí que o seu áudio está baixo ainda. Rapaz, eu posso aumentar meu volume aqui. Ó, dá uma aumentada aí para nós, para ver se melhora. Agora, o que você acha? Tá melhor? Aumentou mais. Então pronto. Agora Beleza. Beleza, então vamos lá. Agora sim, né? Inclusive, eu já tenho aqui algumas perguntas, como eu falei. E você, além de capoeira, né, de mestre de capoeira, você também é músico, né? Então agora nós vamos falar um pouco da sua vida de músico, que pode voltar lá atrás, lá das viagens no Paraná, enfim. Fale um pouco do Abdula, né, do Marco Aurélio músico. Sim, eu comecei a desenvolver eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por percussão, né? E eu comecei a desenvolver um estudo dentro de percussão através da capoeira. A capoeira que me colocou dentro da percussão, assim, profissional, né? Eu comecei a tocar tabaco, me dei muito bem com a tabaco, e aprendi a tocar berimbau, aprendi a tocar pandeiro, inclusive, eu acho que o pandeiro é o melhor instrumento que eu toco até hoje, né? E dentro desse sistema, né, eu comecei a estudar um pouco de música lá em Curitiba, daí fiz 2 anos de Faculdade de Belas Artes, na FAP, do Paraná, né, e tive que interromper meus estudos porque eu viajei para a Europa. Então, nesse intervalo de tempo, quando eu comecei a treinar capoeira lá em Curitiba, que eu tinha 14 anos, né, com 16 anos eu comecei a tocar numa banda de baile. Fui contratado para fazer percussão. Aí comecei a tocar percussão nessa banda, deu muito certo, o pessoal comprou o material todo para mim, quer dizer, era da banda, né, mas eu usava. Aí depois eu fui começando a adquirir o meu material de percussão e comecei a tocar em projetos lá em Curitiba com outras bandas diferentes e tocar em bares também. E daí fui desenvolvendo meu trabalho dentro da percussão, né? E foi assim que eu comecei na música. Entendi. Aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar os outros instrumentos, né? Mas tudo começou através da capoeira. Bacana. Inclusive, mestre, a mestra criança está mandando um recadinho aí para o senhor, falando que ama muito você. Mestre burguês e mestre criança os ama muito. Eu também adoro eles, eu amo eles de montão. Legal. Bom, então,
através da capoeira, né, que teve esse interesse em aprender, inclusive explorando, né, como eu sempre falo, explorando a pluralidade da capoeira, né? Embora os treinos eram duros para competir, você não chegou a competir nos campeonatos de capoeira, mas explorou esse segmento da capoeira, né, a musicalidade. Eu não competi nos campeonatos de capoeira, mas eu sempre estava treinando com as equipes que iam competir. Eu sempre estava dando um apoio, né, para os Sim, atletas que treinavam para competir. Eu sempre estava na equipe, mas eu tinha um problema muito sério que eu não podia viajar porque eu tinha o meu trabalho com a música. Não sim, podia faltar os trabalhos. Então eu nunca viajei para competir. E sim. a música foi uma coisa que a minha vida inteira tive dentro da música. Que legal. E E no tempo, dentro. no tempo que eu participei da Orquestra Sinfônica do Paraná como percussionista, mas foi um ano só, porque eu depois tive que sair da orquestra e viajar para a Europa com esse projeto que eu vim tocar aqui. Entendi. Falando de Europa, né? Você, mestre, tá aí, tá ouvindo? Deu uma travada aqui. Mestre, voltou? Oi? Beleza. Então, falando de Europa, hoje, inclusive, você vive na Europa, né? Eu cheguei em 93 em Portugal, né? E daí fiquei o ano de 93 todinho trabalhando no Algarve, lá onde vive o contramestre Pena. Aí Uhum. depois em 94 eu mudei para Lisboa, né? E telefonei para o mestre burguês, falei com ele pelo telefone para ver se ele me autorizava a começar um trabalho da Muzenza aqui em Lisboa. Aí o mestre burguês me Ah, tá. autorizou, me deu autorização para começar o trabalho. E eu comecei a fazer um trabalho com a Muzenza aqui em Lisboa, num bairro chamado Carcavelos. Sim. Entendi. Foi a primeira academia da Muzenza que eu abri aqui em Lisboa, em 94. então a sua ida para a Europa não foi desbravar a capoeira, foi através da música. Através da música, sim. Ah, tá. E E daí eu tive você, essa oportunidade de começar um trabalho aqui e comecei. que bacana. Muito bom. Então você ensinou capoeira, mas você era músico ou você dava aula de percussão também? Não, eu nunca dei aula de percussão aqui, só para os meus alunos de capoeira mesmo, aula de percussão. Inclusive tem alguns alunos de capoeira que foram alunos de capoeira meu, que são músicos percussionistas hoje aqui, porque aprenderam comigo. Mas eu nunca fui professor de música aqui dentro da percussão. Entendi. Mas então, voltando ao assunto capoeira, né? Você foi para a cidade de como? Carcavel? Carcavelos. Carcavelos. Você ensinou capoeira em Carcavelos ou começou as aulas em Lisboa? Foi Não, Carcavelos fica a 10 quilômetros daqui de Lisboa. É um bairro perto de Lisboa, né? Ah, tá. A história começou assim, eu comecei a frequentar uma feijoada, que aos domingos aqui os brasileiros se reúnem para lembrar do Brasil. Então fazem samba, fazem pagode, fazem forró, né? E um pagode, que era um pagode que tinha Ah, tá. na Sociedade Musical de Carcavelos, que era um salão antigo que um brasileiro alugou para fazer essa festa. E eu, como era Entendi. percussionista, eu fui lá para tentar tocar, arrumar um instrumento para tocar a percussão e ganhar um dinheiro. Ah, E o tá. dono dessa festa, passado, passado para aí uns 6 meses que eu estava frequentando a festa, ele me chamou e falou: Abdula, eu tô indo embora daqui de Lisboa, eu vou para o Porto e eu não tenho ninguém para ficar aqui com a festa. Você não quer assumir a festa aqui e você é o responsável da festa, Uhum. da feijoada? Eu falei: eu posso assumir, só que eu não quero fazer essa festa que você faz. Que tinha muita bebida, muita cachaça, e não tinha nada a ver com esporte a festa. Era uma coisa Entendi. mesmo tipo estilo bar. E eu queria desenvolver uma coisa que não tivesse álcool. Porque eu nunca fui uma pessoa muito de beber, dessas coisas de festa, de bagunça. Então,
Ele falou, não, você faz o que você quiser. Eu vou passar o salão do teu nome e você faz o que Olha você só. quiser. Você só paga mensalidade no salão. Aí ele me apresentou para o presidente do clube, e o clube era uma sociedade musical. Aí eu Entendi. falei para o cara que não queria mais o domingo, que era o domingo da feijoada, e queria 3 dias na semana. Queria trocar o domingo para 3 dias na semana. Aí o cara concordou. O presidente concordou, aumentou um bocado a mensalidade, que eu ia usar mais 2 dias, né? E eu comecei a pagar um pouco mais caro de mensalidade. Acabei com a festa da feijoada, não tinha mais feijoada e pagode. E daí eu comecei a dar aula de capoeira terça, quinta e sábado nessa sala. Entendi. Das 7 da noite até meia-noite, todo dia. Terça, quinta e sábado. Entendi. E nessa época não tinha Grupo Muzenza em Portugal? Você foi o Não, primeiro? não. Eu fui o primeiro a chegar aqui, da Muzenza. Olha, olha só. É, E 93? 94. Eu cheguei em 94. 93, mas comecei em 94 com o trabalho. Entendi. E tem algum aluno seu ainda ativo na capoeira quando você começou essas aulas? Dessa altura, não. Dessa altura tem muito pouco. Tem, acho que Né? tem um ou dois. Tem um aluno só aqui de Lisboa, que é o contramestre Dani, que está Sim, sob a inclusive supervisão do está. mestre, tá sob a supervisão do mestre Sargento hoje em dia. Entendi. Mas e hoje? Hoje você trabalha com capoeira, você trabalha com música. Como está a sua vida hoje aí em Portugal? Hoje, a minha vida tem uma reviravolta muito grande, né? Eu sempre trabalhei com capoeira aqui, sempre. Só que, vou comentar aqui uma coisa muito rápida, né? Eu tive um filho, né, que o nome dele era Marquinho, e ele viveu comigo aqui. Ele veio do Brasil e viveu comigo aqui. Inclusive, era muito bom capoeirista ele. Ganhou muitos campeonatos europeus aqui, na idade dele, ele era novinho. E ele era um músico fenomenal também, tocava contrabaixo. Aprendeu sozinho também, de uma hora para outra. Era muito mais músico que eu, né? E o que aconteceu? Ele desenvolveu uma doença, né, um câncer, e veio a falecer. Nossa, E aí, depois que ele foi embora, eu criei um pequeno bloqueio. E não entendi. conseguia dar aula de capoeira para criança. Não conseguia trabalhar com criança. Foi uma coisa incrível Entendi. que aconteceu comigo. E aí eu parei um bocado de dar aula de capoeira. Fiquei trabalhando só com música. Participava dos eventos, tudo, não sei o quê, mas eu não conseguia dar aula para criança. Entendi. E nesse meio tempo, né, eu morei um bocado na França também. Fui eu que levei a capoeira musesa para a França, para Paris. Nossa, E fui eu, o contramestre Anão, que era meu aluno, né, e o meu filho. A gente morou na França, eu morei na França durante 8 anos. E em 2002, eu mudei para a França. E deixei o meu trabalho de capoeira aqui de Lisboa na mão do mestre Sargento. Passei o meu trabalho para o mestre Sargento, larguei tudo que eu tinha aqui em Lisboa e fui recomeçar a capoeira lá na França, de novo. Aí cheguei lá, era o único da Muzenza também. Aí comecei um trabalho com a Muzenza e fui trabalhar numa prefeitura, que era um trabalho com crianças carentes, no bairro das crianças exiladas. nossa, Crianças, por exemplo, que iam da Turquia, que iam da Tunísia, da Arábia Saudita, do Egito, da África, da Guiné. Eu trabalhava com crianças assim. Aí entendi. eu sempre gostei desse tipo de trabalho, assim, trabalho comunitário. Aí comecei um trabalho comunitário em Paris e deu muito certo. E o Anão, o contramestre Anão, foi comigo. Porque o Anão era como se fosse um filho para mim, morava na minha casa aqui em Lisboa, né? E aí eu levei o Anão também para trabalhar comigo lá em Lisboa, lá em Paris, e o meu filho. E o meu filho, passado uns aninhos, ele quis ir embora para o Brasil, estava com muita saudade da família. Aí eu levei ele para o Brasil e ficou eu e o Anão lá em Paris, né? Entendi. Passado um ano que meu filho estava no Brasil, aí ele começou a desenvolver a doença, e a doença durou 2 anos e ele faleceu. Nossa, Aí depois que ele foi embora, aí eu voltei para a Europa. Quando eu voltei para a Europa para recomeçar a minha vida, aí eu cheguei aqui em Lisboa primeiro, que eu tenho uma filha aqui, né?
Cheguei aqui em Lisboa, passei um tempo com a minha filha aqui, o mestre Sargento me ajudou quando eu voltei, o mestre Nil também, e a gente... O mestre Nil que comprou minha passagem para vir para cá, para você ter uma ideia. E o É mestre mesmo. Sargento me deu guarita na casa dele. Eu fiquei na casa do mestre Sargento durante Foi um uns 3 recomeço, ou né? 4 meses, se eu não me engano. Foi um E aí depois eu recomeço. consegui um dinheiro e fui para Paris, de novo, para recomeçar o meu trabalho em Paris. Entendi. Só que eu cheguei em Paris e, como eu te falei, eu criei esse pequeno bloqueio. Eu não conseguia trabalhar com criança, dar aula de capoeira para criança. Entendi. Eu ia dar aula de capoeira para criança, eu começava a chorar, bicho. E era uma coisa terrível. Aí eu tive que parar, parei um bocado de dar aula de capoeira, fiquei só trabalhando com música. Entendi. Né? In- in- Inclusive, o mestre Burguês comentou aqui que a Borrachinha, o Pé Dormente, o Filipa não foram seus alunos? Sim, sim, a esposa do mestre Sargento foi minha aluna. O mestre Sargento conheceu a Filipa através de mim, a esposa dele. E a Ah, tá. Borrachinha e o Pé Dormente, a Borrachinha começou a treinar com 5 anos de idade, eu acho. E o Ah, Pé sim. Dormente, acho que 2 anos mais velho que ela. Eles dois tem uma diferença Eram de 2 crianças. anos, 3 anos de idade. E eles começaram comigo quando eram criança. Estão ativos, né? Estão ativos até hoje. Mas eles não Inclusive, começaram, atenção, eles não começaram em 94, 95, não. Eles começaram mais tarde. entendi. Acho que 97, 98, se eu não me engano. E a mestra criança também falou que foi aluna sua? Foi a primeira professora sua? Não, não, essa criança foi a primeira professora do meu filho. Ah, tá. Entendi. Foi ela que colocou aqui. Ela foi a primeira professora dele, do seu filho. Entendi. Meu filho, quando era bebê, quando era criança, tinha para ir 3 ou 4 anos, ele morava num bairro aí em Curitiba, na Água Verde. E daí a mãe dele levava ele numa creche. E a mestra criança, acho que dava aula de capoeira nessa creche. E aí ela deu aula para o meu filho, os primeiros passos de capoeira que ele aprendeu foi com a mestra criança. Ah, entendi. Que bacana. Mas e hoje o senhor está trabalhando com o quê? Independente da quarentena, que nós já vamos chegar no assunto da quarentena, dessa pandemia. Mas hoje o senhor trabalha com o quê? Vive com o quê? Retornou para a Europa, esteve na França pela segunda vez, mas hoje o senhor mora em Lisboa novamente. Eu voltei para Lisboa, né? Porque a minha filha, eu tenho uma filha com 20 anos aqui. Minha filha nasceu em 99. E a minha filha, quando eu voltei para cá, né? Ela estava muito. Eu estava em choque por causa que ela tinha perdido o irmão. Né? Sim, Aí eu fui para Paris para trabalhar lá. E estava trabalhando em Paris, estava trabalhando com música e me dando muito bem em Paris de novo, né? Com o trabalho, porque a música é muito bem aceita, a música brasileira é muito bem aceita lá. E aí eu estava trabalhando em Paris e um dia eu recebi um telefonema da minha filha, dizendo: pai, eu preciso que você volte embora para cá, porque eu não estou conseguindo sozinha, não consigo viver sem meu irmão e não consigo viver sem meu pai. E esse apelo foi o que bastou. Ela fez um apelo, eu estava sozinho lá em Paris. Eu larguei tudo lá em Paris, coloquei as coisas dentro do meu carro, arrumei um reboque daqueles grandes assim, coloquei tudo que eu tinha em Paris e vim com entendi. 1.700 quilos de bagagem Uh, agarrado no meu carro. Foi uma Fiz mudança. 24 horas viajando e cheguei em Lisboa e comecei a viver aqui. Minha filha estava tendo problemas na escola, estava tendo problemas, não conseguia se concentrar, porque ela estava com problema psicológico por causa da perda do irmão. Aí eu cheguei aqui, Entendi. comecei a conviver com ela, deu 3 meses, ela voltou ao normal. Mestre, deu uma travada. Já vai voltar, o senhor Alô? repete a história. Sim, aí a minha filha Mestre, pediu para eu voltar para Lisboa. mestre, deu uma Diga, travada aqui, o senhor diga. poderia repetir? Aí o senhor voltou, depois de 3 meses. Sim, depois que eu voltei, 3 meses, a minha filha já estava normal de novo. Ah, Já tá. tinha acabado. Entendi. E E aí essa sua, a essa vida sua filha, essa sua filha é portuguesa. é portuguesa, a mãe dela é portuguesa.
Ah, tá. Pode continuar. Sim, daí eu comecei a trabalhar num bar aqui, tocar, né? Tocar guitarra e cantar. Trabalhar num bar aqui. Ah, eu esqueci de contar uma coisa. Vamos lá. Quando eu tinha escola lá em Carcavelos, de capoeira, né? Eu aluguei um espaço grande lá em Cascais e montei uma academia para mim. Uma academia de Aí, por musculação. acaso, coincidiu do Mestre Burguês estar aqui, né? No evento, e eu fiz a inauguração da academia com o Mestre Burguês aqui. Olha, que Eu legal. abri uma academia lá em Cascais, minha. E fiquei uns aninhos trabalhando com a capoeira. Foi muito legal essa academia. Entendi, que Depois, quando eu bacana. fui embora para a França, daí eu fechei a academia e fui para a França. Entendi. Mas, pode falar. Só para retornar um bocado, que eu tinha pulado dessa parte, eu tinha esquecido. Ah, tá. Mas com a música, o senhor roda pela Europa? O senhor tem uma banda? O senhor trabalha com a música rodando pela Europa? Vai em alguns países? Eu já tive uma banda, a gente já viajou a Europa toda com a banda, né? Só que a banda desmanchou, né? A gente não tem mais uma banda e eu agora trabalho como músico de apoio. Entendi. Eu dou apoio, por exemplo, vem um músico do Brasil que não pode trazer a banda toda para tocar aqui, então ele só traz um Entendi. guitarrista, ele precisa de um baterista, de um baixo, de um teclado, e eu entro nesses quesitos que os caras estão precisando. O cara precisa de um baterista, eu vou tocar bateria. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais os instrumentos que o senhor toca? Rapaz, eu toco percussão em geral, né? Tudo que você imagina de percussão. Eu me especializei em percussão afro-cubana. Então, eu toco congas, toco bongos, e claves, os instrumentos que são apropriados para salsa e para o merengue, né? Mas daí eu fiz um curso de bateria no Salgueiro, de bateria de escola de samba, para me aprender a tocar Ah, os sim. instrumentos de percussão de samba, né? De samba enredo. Aí aprendi a tocar repinique, tamborim, pandeiro, surdo, um monte de instrumentos de percussão brasileira, né? Entendi. E eu toco percussão em geral, toco bateria, sou baterista também, toco guitarra, toco violão, toco contrabaixo e flauta transversal. Não. E em quantos países o senhor já esteve com a Conseguiu capoeira? entender? Sim, sim. Entendi a conclusão dos instrumentos. Ok. Então, a próxima pergunta é quantos países o senhor já esteve com a capoeira, né, e com a música, né? Porque os dois andam lado a lado aí na vida do senhor, né? Sim, com a música e com a capoeira, né? Sim. Então, eu tive na Espanha, tive na Inglaterra, tive na Dinamarca, tive na Noruega, tive na Finlândia, tive na Suécia. Eu morei quase um ano na Suécia dando aula de música, Nossa. né? E nos Estados Unidos, tive em Cuba, em Havana. Em Cuba, fui por causa da música, para desenvolver um bocado a percussão afro-cubana. E tive na Ásia, tive na China, tive em Singapura e na Malásia. Poxa, Isso já trocou de passaporte aí. Hã? Como? Tudo isso aconteceu quando eu estava vivendo na França. Ah, sim. Durante os 8 anos que morou na França. Sim, Ah, as tá. viagens foram, E, foram quando eu fui viver na França. bom, o pessoal que está assistindo aí, nossos amigos aí, ó, se quiserem fazer alguma pergunta aí ao mestre Abdullah, nós temos aí 16 minutos. Se quiserem fazer alguma pergunta, vão fazendo aí, enquanto eu vou bater nesse papo aqui. Então eu vou repetindo aqui para o mestre, tá bom? E o mestre vai falar aqui para nós como está sendo esse período, né? Peraí, Atípico. Mestre, está me eu vou ter que ouvindo? colocar o carregador do telefone, senão vai cair. Peraí, só um pouquinho. Um Beleza, minuto. sem problema. Então, vamos bolando aí as perguntas aí, tá, pessoal? Já vai passando aí que eu já vou repetindo aí pro mestre Abdullah.
tá? Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida aí, ou se não ouviu alguma coisa aí, pode falar aí que eu repito aqui para ele, tá bom? E amanhã o mestre Girafa estará aqui com a gente também. Ah, legal, legal. Vou perguntar isso para ele. A próxima pergunta... Antes de eu entrar na pergunta da quarentena que eu tinha feito, eu já vou perguntar sobre o apelido. Uma pergunta feita pela Estrelinha. Deu. Beleza? Agora já deu. Beleza, olha. Tem uma pergunta aqui da Estrelinha, que é de Portugal. Ela está perguntando para o senhor de onde vem o apelido Abdula. Rapaz, o apelido não foi muito na capoeira que me deram, não. Eu já cheguei na Museza com esse apelido. Aí o mestre burguês insistiu no apelido e ficou. Ah, tá. Eu desenho muito bem, cara. Sou desenhista também. Desenho muito bem. Desenho à mão. Caramba! E aí o que aconteceu? Lá em Curitiba, tinha uma época que quando eu estava fazendo a faculdade de Belas Artes, eu tive que arrumar um emprego para poder pagar as coisas, né? Aí arrumei um emprego de cartazista. Então eu pintava aqueles letreiros das lojas. Esse negócio aí que está aí atrás da tua cabeça aí, Gammet. Isso. Né? Esses letreiros aí. Então, eu fazia à mão tudo isso aí. Perfeito, assim. Entendi. E pintava. E aí eu trabalhava com a comunidade árabe lá em Curitiba, com os turcos, com os sírio-libaneses. Ah, tá. Turcos, sírio-libanês, israelita, o pessoal que tinha comércio ali no centro de Curitiba. Ah, eu, sim. como desenhava muito bem, daí me deram o apelido de Abdula, que é Tá. árabe. Entendi. Aí eu caí na besteira de falar para o mestre burguês insistiu com esse negócio do árabe, do Abdula, e ficou. Então, tá respondida aí, Estrelinha, de onde veio o apelido Abdula do mestre? E tem uma pergunta aqui do Vando, né? Mas uma parte da pergunta aqui eu já vou até falar, que o mestre mora em Portugal, tá? Mas ele está perguntando para você aqui, para o senhor, quantos anos o mestre está fora do Brasil, e o que eu já falei aqui, né? Se ele já voltou para o Brasil. Naturalmente você vem visitar a família, vem nos eventos, mas ainda mora em Portugal. Mas quantos anos o senhor está fora do Brasil morando? Fazem 27 anos. 27 anos. 28º. 27 anos fora do Brasil, mas sua família mora em Curitiba? Você ainda tem os pais, tem família em Curitiba? Eu tenho meus pais, meu pai e minha mãe, graças a Deus estão bem de saúde, estão lá. E tenho 3 irmãos. Ah, sim. E só você mora fora do Brasil? Só eu. E só você é músico? Hã? Eu sou o filho mais velho dos meus pais. Ah, tá. E da sua família, só você aprendeu capoeira, só você se formou em música, ou os demais também têm esse dom? Não, meus irmãos têm outras profissões. Aí o meu irmão mais novo pratica MMA. É mesmo? Meu irmão mais novo. Mas ele foi oficial da aeronáutica durante 7 anos. Aí depois saiu da aeronáutica, montou uma pequena empresinha para ele, né? Na modalidade dele que ele trabalhou com comunicação. Aí trabalhou com comunicação. Hoje em dia acho que ele trabalha no governo lá do estado do Paraná, é funcionário público. E eu não sei se ele está lutando ainda, não sei se ele está treinando ainda, mas deve estar. Que fato curioso aí, em particular para mim. O irmão depois de mim é metalúrgico, formado em metalurgia. Ah, sim. Aí entendi. O terceiro é professor de artes, fez também artes cênicas e teatro. Esse meu terceiro irmão é professor de artes nas escolas, lá de Curitiba. Ah, tá, que legal. Fez comunicação e faz MMA. Entendi. O mestre Nil aqui, os negócios vai subindo. O mestre Nil tem uma pergunta aqui. Bom, mestre,
Nós temos aqui os últimos 10 minutos. O mestre Nil tem uma pergunta. Qual foi o melhor capoeirista que o senhor já viu jogar? Uma pergunta do mestre Nil. O melhor capoeirista que o senhor já viu jogar? Tem um? Geral? Pode ser. Sua opinião. O melhor capoeirista que eu já vi jogar, que eu adorava o jogo dele, adoro até hoje. Quer dizer, faz muito tempo que eu não vejo ele jogar, né? Mas eu sempre gostei muito. São dois capoeiristas. Mas eu gostava da capoeira dele mais antiga, quando ele era mais antigo. Na minha época, porque eu era monitor e professor, eu gostava muito da capoeira dele. E o outro também. Só que o outro continuou com a mesma capoeira, e ele mudou muito a capoeira dele. Hoje em dia, não sei se eu gosto muito, não. São dois mestres. O primeiro, o Charme, que hoje em dia é da Badá, né? E o segundo, Mestre Nagô, Rio de Janeiro. Entendi. O mestre Charme e o mestre Nagô. Oi? Sempre gostei muito da postura do Mestre Nagô. Legal. Bom, então agora nós estamos aí na reta final, né? Eu queria saber do senhor como está vivendo essa quarentena. O que o senhor tem feito? O senhor está conseguindo trabalhar direto de casa? Como estão as coisas aí em Lisboa? Já estão voltando a sair na rua? Como é que está essa vida de quarentena? Esse momento atípico que o mundo inteiro está vivendo? Peraí, deixa eu te falar um negócio antes que eu esqueci também. Uma pessoa Pode que eu falar. admiro muito como jogador de capoeira, que eu gosto muito do jogo dele, é um mestre do grupo aí também, da Muzenza, que é o mestre Buda. Eu gosto da postura de jogo de capoeira do mestre Buda. Adoro Sim. capoeira. Eu, Agora eu, eu, a te- pergunta da eu, quarentena. eu tentava copiar o mestre Buda, mas nunca consegui. Brincadeira. Bom, com relação à quarentena, a quarentena está sendo difícil para todo mundo aqui. Todo mundo, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho muitas profissões, né? Como você viu, eu toco muitos instrumentos, tenho muitas profissões. Então eu nunca dei aula de música. Só que agora estou dando umas aulinhas de música online, né? O pessoal está me pagando. E tem o pessoal da Entendi. capoeira também, que eu tenho que agradecer muito também o pessoal da capoeira aqui, Mestre Sargento, uma pessoa fabulosa, me ligou, pegou o telefone, me ligou, perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Aí ele fez a esposa dele, a Filipa, fazer uma compra de mercado, fazer um Olha, monte de alimento para mim, entendeu? E Mestre Sargento deu uma força. que Aí tem legal. o pessoal do grupo de capoeira aí também, que é do Capoeira Alto Astral, Marco Antônio. Marco Antônio também, toda semana, ele vem com uma espécie de uma cesta básica aqui e deixa pra gente aqui em casa. Que legal. Maravilhosa que estão ajudando a gente nessa quarentena, porque a gente não está tendo salário, né? Eu trabalho com música. E a Sim, música não está tendo ascensão nenhuma agora, nesse momento. sim. É igual eu falo, né? Eu costumo falar que o entretenimento, o esporte é uma área diretamente atingida, né? Por uma quarentena, qualquer crise, né? Seja financeira, seja de saúde. Isso é verdade. Isso é verdade. É uma Né? coisa que. A primeira coisa que é atingida com isso são os artistas, né? De qualquer Sim, nível. Que é o artista verdade. dentro do esporte, ou dentro da música, ou dentro do teatro, qualquer coisa. A primeira coisa que é atingida é isso. É verdade. E qual a sua opinião e sua perspectiva para o pós-quarentena, né? Como que você acha que a vida vai voltar ao normal? Como as pessoas vão reagir após a quarentena? Olha, Portugal tem reagido muito bem. Inclusive, acho que é um dos melhores países da Europa que está conseguindo superar com sucesso, né, essa quarentena. E algumas coisas já foram liberadas aqui, a nível profissional, né? Já abriram algumas lojas, o comércio, as escolas vão abrir agora também. A partir do dia 2 de junho, né? Vai começar a circulação, melhorar a circulação das pessoas nas ruas, vai abrir para o turismo. Quer dizer, então, Portugal já está quase saindo dessa quarentena. Então, a vida vai voltar ao normal. Dar um bocado para nossa vida,
voltar ao Mestre, deu normal. uma travada. Vai ser um bocado mais, Tá dando mais uma batalhado travada. dessa vez. Espera aí um pouco. Travou? O senhor, mestre, Oi. o senhor pode repetir? Porque deu uma travada aqui para mim. Eu não sei se travou para as pessoas aí, mas deu uma travada. O senhor estava falando que Portugal... Portugal está Travou saindo bem, já novamente. está liberando muita coisa, né? Então vai ser bom para a gente conseguir voltar. Tá? Oi, mestre. Travou de novo? Tá travando, então não tô ouvindo. Voltou. Tá ouvindo? Oi. Mestre? Oi, diga. O senhor pode repetir mais uma vez? Travou aqui para mim, é para depois eu salvar, inclusive. Tá bom. Não, estou dizendo que Portugal foi muito bom a nível a quarentena não foi assim tão drástica como a dos outros países, né? E muita coisa já está liberando a nível profissional. Lógico que para a gente vai ser um bocado mais difícil para a gente voltar à atividade normal, mas aos pouquinhos acho que vamos voltando. E o senhor acha que a capoeira vai voltar em breve aí? Ainda esse ano, você acha que ainda tem alguma roda de capoeira em Portugal? Eu acho que vai voltar sim, Gamas, porque acho que a partir do final de julho vai estar tudo normal aqui de novo. Lógico que as pessoas vão se cuidar bastante, vai ter muita restrição, né? Mas vai voltar ao normal sim. Eu acredito que a partir de julho já vai voltar ao normal. Beleza. Bom, mestre, nós temos aqui 3 minutos, né? Para não terminar correndo igual ontem eu, com o mestre Nelson, aproveitei até os últimos 30 segundos, né? Primeiramente, eu vou agradecer as pessoas aí que estiveram presentes aí na entrevista, né? E agradecer a todos aos que fizeram pergunta, ao mestre Burguês, ao Renê, ao Vando, à Estrelinha, todos estiveram aí. Às vezes um entra e sai, não vê a entrevista inteira, mas depois nós vamos subir e jogar para o YouTube, e quem quiser assistir a reprise depois, pode assistir no YouTube ou no mesmo IGTV aqui no Instagram. Então o senhor poderia estar fazendo as considerações finais, mais alguma coisa que o senhor queira falar, fique à vontade aí. O espaço agora tem 3 minutos aí, fique à vontade, meu amigo mestre Abdullah. Beleza, Gambit, olha, eu queria primeiro parabenizar você por essa iniciativa, né? Que é uma iniciativa muito boa, porque eu acho que nós dentro do Grupo Buzenza, a gente tem que se conhecer uns aos outros. Verdade. É muito importante as pessoas conhecerem quem são as pessoas que estão dentro do Grupo Buzenza. Então essa live é muito importante que você está fazendo com os mestres de capoeira e até mesmo para a gente se conhecer mais, que nem eu falei, né? Queria agradecer o mestre Burguês, a mestre Criança, né? Por serem essas duas pessoas maravilhosas que a gente tem no grupo de capoeira, né? Que a Muzenza só tem a crescer com essas duas pessoas. E agradecer aos capoeiristas em geral, o mestre Sargento, muito obrigado pela força que você tem me dado, né? Agradecer o mestre Nil, também que está aqui com a gente, batalhando, né? E, bicho, eu tenho que agradecer a Deus, acima de tudo, né? Para a gente estar saudável, vivendo e podendo levar essa vida para frente. E outra coisa que eu deixei de falar, gente, estou com um projeto aqui, né? De recomeçar um trabalho com capoeira aqui em Lisboa, mas a nível de uma fundação cultural. Está tudo escrito, vai ser Usado. Prefeitura. Oi, deu uma pausa? O mestre vai retornar ao trabalho de capoeira em Lisboa, né? Sim. Eu estou com um projeto de montar uma fundação cultural aqui em Lisboa, a nível da capoeira. Legal. Mas com essa pandemia atrapalhou tudo, vai demorar um pouquinho mais agora. Entendi. Mestre, nós já vamos cair aqui já no Instagram. Muito obrigado e obrigado a todos aí que participaram. Valeu, Gambit, um abraço. Na sequência, o vídeo estará no YouTube. Valeu, grande abraço e se cuida por aí, viu? Axé. Tá bom, você também, Gambit, um abraço, felicidades. Tchau, valeu. Continue se cuidando, usem máscara, lavem as mãos. Axé para todos vocês.